Olha quem chegou. Tô aqui, tem um negócio no meu pé aqui. Tô aqui de novo, no meio do povo. Isso aqui é carnaval. Vamos embora. Ó, estão prontos. Questõezinhas de cinética química, diversão garantida, hein? Diversão garantida. Vem-se embora. Ó, a primeira. Vê. A primeira é uma questão que faz um bom tempo, né, da UPE. Mas vale a pena ser feita. Ele colocou aí, ó. As enzimas, pessoal, a gente já sabe. Enzima é o quê? Enzimas são catalisadores biológicos, né? E são catalisadores específicos, não é verdade? Então, as enzimas são macromoléculas de origem biológica que atuam em diferentes reações, inclusive com aplicações comerciais. A seguir são feitas 3 afirmações acerca do papel dessas substâncias naturais sobre a velocidade de uma transformação química. Pessoal, olha, graficamente, a gente sabe que quando eu tenho uma reação com um catalisador, o que é que acontece? Eu tenho uma diminuição da energia de ativação. Olha aqui, ó. Ela aqui, ó, a azul é a diminuição da energia de ativação. Mas lembra, o catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico e ele não altera o ΔH da reação, tá? Ele faz o quê? Ele diminui, ó, a energia de ativação. Olha a energia de ativação com o catalisador e olha como ela é maior quando ela está sem catalisador. Aí ele pergunta para você: as enzimas aceleram a reação química e aumentam o pH da mesma? Não. A enzima acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Apenas isso. Então, onde tiver um, tu já chega e já rasga o erro, né? 2. As enzimas aumentam a velocidade da reação direta e diminuem a velocidade da reação inversa. Falsa. A resposta é letra C. Oxê, Guga, como é que eu sei isso? Pessoal, vê bem. Catalisador, ele acha um caminho mais rápido. O caminho é mais rápido tanto para um lado como para o outro. Então, imagine assim. Você está dentro de um prédio e o pessoal está fora. Aí eu pego e derrubo o muro. Tanto ficou fácil quem está fora entrar, como quem está dentro sair. Porque você quebrou o muro. A energia de ativação é um muro que tem que ser ultrapassado. Então, quando eu derrubo a energia de ativação, quando eu diminuo ela, tanto aumenta a velocidade na reação direta, como na reação inversa. E o terceiro, ele diz, as enzimas atuam oferecendo um mecanismo de reação para o qual a energia de ativação é menor do que quando elas estão ausentes. Verdade, né? Lembra que eu falei o quê? Em vez de tu pular o muro, ela diz assim, ei, tem um portão aqui, ó, aberto, passa pelo portão. Então, pessoal, catalisador, ele acha um caminho, e esse caminho é um caminho que mais fácil de ser ultrapassado, com menor energia de ativação. Bora lá, mais uma. Olha aí, vê. Questão 2. Pessoal, a gente tem aqui, ó, uma reação química com essa é a energia de ativação, não é? Com catalisador, certo? Aí, ó, essa daqui toda é a energia de ativação sem catalisador. Aqui é o complexo ativado sem catalisador. E aqui, ó, complexo ativado com catalisador. Então vamos à lógica. Assinale a alternativa que expressa o processo evidenciado no gráfico. O gráfico me diz que eu tenho uma reação e essa reação está sendo o quê? Catalisada. Eu tenho uma reação catalisada. Pronto, resolvi minha vida. Então, assinale a alternativa que expressa o processo evidenciado nesse gráfico. Modificações no rendimento de uma reação. A reação começa no mesmo lugar, termina no outro. Só é mais rápida. Ser mais rápida não é produzir mais, é produzir mais rapidamente. Variações endotérmicas. Já pegou aqui, ó. Começou ó, o reagente e ó, o produto. A entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Então, esse processo não é endotérmico, ele é o quê? Exotérmico. Ele vai ter o ΔH
menor que zero. Influência da presença de um catalisador no andamento da reação. Exatamente aqui, ó. A reação sendo catalisada. D. Efeitos da concentração do reagente sobre a velocidade. Não. O gráfico é energia, tempo. Energia, tempo. Não tem nada de concentração. Tá? Dependência da concentração do reagente sobre o rendimento. Energia, tempo. Energia, tempo. Não tem nada a ver com concentração. O que fala aí é que a reação é catalisada. Então, vê, pessoal. Analisando direitinho, você percebe, né, que as questões não são, assim, grandes dificuldades, mas tem um tipo de questão que é importantíssimo, que é a tal da meia-vida. Por exemplo, você toma um medicamento. O medicamento ele tem uma posologia. O que é posologia? De 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, não é isso? Isso quer dizer que é o efeito dele, a quantidade sérica dele no organismo. Quando vai dando 12 horas, a quantidade vai diminuindo muito, você tem que botar de novo para que continue sempre mantendo ali um nível sérico. O que é que acontece? Existe uma meia-vida que é semelhante à da radioatividade. Tá? Eu não estou dizendo que o medicamento é radioatividade, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo que existe uma meia-vida que é semelhante à radioatividade, que é o tempo necessário para que a amostra se reduza à metade. Então, vem comigo aqui para a gente fazer uma questãozinha desse assunto, que é, ó, cadeira cativa praticamente nos últimos anos, viu? Teve prova, tem esse assunto. Olha bem. Ele diz aí, um atleta ingeriu uma dose única de 40 miligramas. Então, o atleta, ó, ingeriu uma dose única de 40 miligramas de um medicamento à base de um corticoide, sem o conhecimento dos médicos de seu clube. O processo de desintegração desse corticoide é de primeira ordem. Geralmente vai ser primeira ordem, tá? Porque vai sendo proporcional, né? Vai passando o tempo, vai diminuindo a sua atividade. Aí ele vai dizendo o quê? Com meia-vida igual a 20 horas. Olha aí, o tempo de meia-vida dele é de quanto? 20 horas. Ou seja, a cada 20 horas ele reduz a metade. Aí ele diz, quando sua quantidade estimada no organismo é superior a 500 miligramas, superior a 500 miligramas não, 500 microgramas, tá? Pessoal, um micrograma, um micro é 10 a menos 6 do grama, tá? Aí ele diz, ó, receoso, o clube decidiu adiar a estreia desse atleta em um campeonato de futebol que seria iniciado 120 dias após. Ele quer saber se o clube está certo ou está errado. E para saber disso, eu tenho que saber que o meu atleta começou com quanto? Com 40 miligramas. Não é isso? 40 miligramas. Aí veja, quando passou 20 horas, ele diminuiu uma meia-vida. Tem 20 miligramas. Quando passou 20 horas, ele tem 10 miligramas. Quando passou 20 horas, ele tem 5 miligramas. Quando passou 20 horas, ele tem 2,5 miligramas. Quando passou mais 20 horas, ele tem 1,25 miligramas. Guga, já deu 120? Acho que não. Vamos ver. 20, 40, 60, 80, 100. Falta somente um. Quando passou 20 horas, ele vai ter 0,625 miligramas, né? Aí, ó, isso aqui vai dar 625 microgramas, tá? Logo, me responda, qual era o limite? 500. Ele tem quanto? 600. Se botasse ele para jogar, o clube estava lascado. Ele estava dopado. Então, o clube agiu de forma certa, pois a quantidade de corticoide era superior à quantidade permitida. É só ir reduzindo a metade. Lembra, 1 micrograma é 10 a menos 6 do grama, logo é 10 a menos 3 do miligrama. Miligrama, 10 a menos 3. Então, 1 miligrama tem 10 a terceira micrograma. Tá certo? É só unidade, né? Ó, 1 micrograma é 10 a menos 3 do miligrama. Certinho? Então, fazia a questão direta, letra A. O clube está certo, tá? Aí vê bem. Pessoal,
Esse tipo de questão é mais comum do que a gente tem imaginado nos últimos tempos, tá? Agora a gente vai fazer uma série de questões que são bem interessantes para a gente. Vamos lá, olha lá. Deixa eu cantar, que é pro tempo ficar odara. Olha aí. No início do século XX, tomar um cafezinho. A expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção da amônia a partir do nitrogênio do ar. Veja, a reação é de acordo com a seguinte equação balanceada. Pessoal, ó, a equação não balanceada, ele botou a reação invertida, ó. NH3 dando N2 mais H2. Me diga, quantos nitrogênios eu tenho? 2. Aqui eu só tenho 1. Então, multiplico por 2. Só que quando eu multiplicar aqui, vai dar 6. Então, aqui tem que ser 3. Então, veja. Somente um deles é reagente. E o reagente diminui com o tempo. Quem é que está diminuindo com o tempo? C. Então, C é NH3. Guga, e como é que eu vou saber que é N2 e H2? Veja, enquanto eu produzo 1 mol de N2, a reação produz quanto? 3 mols de H2. Então, produz mais H2. Então, B é H2 e A é N2, já que a concentração dele é maior, não é? Então, aí ele pergunta, ele botou B a C, né? Sacanagem danada. E na pergunta ele bota, a partir da análise das figuras acima, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam A é nitrogênio, B é hidrogênio e C é amônia. Então, A, B e C, letra D. Por que o hidrogênio ficou em cima do nitrogênio? Porque eu produzi 3 mols do hidrogênio e só produzi 1 mol do nitrogênio. Certo? Então, reagente diminui, produto aumenta. Reagente diminui, produto aumenta. Outra questão de meia-vida. Outra. Eita, foi até bom, porque eu estava com um pouco de dúvida naquilo. Veja. Pessoal, preste atenção. Meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra se reduza a metade. Essa questão é muito comum em prova de vestibulares aqui pelo nosso país. Então, vem lá. Vamos lá. A UPE de Pernambuco mesmo, né? Que é uma universidade maravilhosa, né? Sempre bota nos seus vestibulares essa questãozinha. O piroxicam é uma droga utilizada por veterinários para aliviar a dor e tratar alguns tipos de câncer. A cinética de eliminação dessa substância é de primeira ordem. Lembra que eu falei? Sempre é de primeira ordem, para saber que há uma proporção, né? E a meia-vida dele é 48 horas. Ó, o tempo de meia-vida dele é de 48 horas. Aí ele diz, um médico receitou 3 comprimidos de piroxicam. E ele diz, cada comprimido de 20 miligramas. Aí ele fala, veja, sendo administrado um comprimido a cada 2 dias. Então, vê, considerando a observância ao tratamento recomendado, assinale a alternativa que apresenta a concentração plasmática do piroxicam 48 horas após a administração do último comprimido. Veja, eu vou colocar o primeiro comprimido, 20 miligramas. Qual é o tempo de meia-vida dele? 48 horas. Então, passou 48 horas, quem era 20 virou 10, porque reduziu a metade. E aí, 48 horas depois, também ele manda fazer o quê? Dar o segundo comprimido. Toma o segundo comprimido para o cachorrinho. Passou mais 48 horas, que é mais uma meia-vida, né? O que era 10 virou 5. O que era 20 virou 10, né? Reduziu a metade. E aí ele manda fazer o quê? Colocar outro comprimido. O último, por sinal, viu? 20 miligramas. Então, após o último comprimido, você vai medir 48 horas depois. Então, quando a gente passar 48 horas,
não é? Quanto é que eu tenho aqui? 35 miligramas, não é verdade? Então, meia vida depois, 17,5. Eita, Guga, errasse. Não. Sabe por quê? Porque é por quilo do animal. Então, 17,5 eu vou dividir pelo peso do cachorrinho. O cachorrinho pesa quanto? 50 quilogramas. Então, isso vai dar 0,35 miligramas para cada quilo do cachorro. Porque se fosse 0,5, né? Dava o dobro, que é 35. Então, como é 50, vai dar 0,35. E a resposta da questão, letra D. Bem legal essa, né? Então, preste atenção nesse tipo de questão de meia-vida, tá? Deixa eu te olhar. Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Tá tudo bom, né? Esses copos, o café não fica tão quente assim, não. Mas não tá muito ruim, não. Bora lá, mais um. Estão prontos? Vamos embora, rapaz. Animação. Que desanimando. Que desânimo é esse? Ó. Vê. Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Pessoal, para você ter uma reação, você tem que ter uma colisão, o quê? Efetiva. E para você ter uma colisão efetiva, ela tem que ter o quê? Afinidade entre os reagentes. Não adianta botar ouro para reagir com água, que ele não tem afinidade. Mas tendo afinidade, tem que ter orientação na hora da colisão, né? Bater em posição certa e bater com energia suficiente. Lembrando que isso, pessoal, é o concomitante. Tem que ter afinidade, tem que ter orientação e tem que ter energia. Então, toda colisão dá origem à reação? Não. Agora, toda reação veio de onde? De uma colisão. Então, o primeiro é verdadeiro. Já dá para matar um, mas melhor do que nada. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. Pode. Se colidir com energia, vai quebrar, né? Pode produzir, sim. Então, podemos eliminar outra. Aí ele diz agora, toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Irritante esse cara, vê bem. Para ter reação tem que ter o quê? Afinidade, orientação e energia. Afinidade, orientação e energia. Tem que ter os três ao mesmo tempo. E aí você não tem os três, só tem o quê? Então tá falso. Logo, essa daqui também não é a resposta. E já sei que a resposta é a letra A. A velocidade média de uma reação pode ser determinada pela expressão. Aí, ó, pessoal, apagou aqui na hora do ΔN sobre ΔT. Verdadeiro, né? A quantidade de número de mols em um determinado tempo. Então, a resposta dessa questão, letra A. Guga, por que ΔN sobre ΔT? Porque se eu pegar a variação do número de mol dentro de um determinado tempo, eu digo, gastou tanto por determinado tempo, é a velocidade da reação. Concorda comigo? Então, vamos lá. Tá pronto para mais? Se tá, vamos embora. Que o bom é bom quando é ótimo. Vê. Deixa eu marcar aqui pra gente, né? Não ficar calado. Pessoal, vê que questão legal, vê. É a questão 23. Ele diz assim: o quadro abaixo estão representadas os dados sobre a variação da velocidade da reação. Pessoal, vê, ele deu uma reação aqui, ó. Apague ela, nem se aperreie. Porque a reação não é elementar. Poxa, como é que tu sabe que ela não é elementar? Aqui. Ela aconteceu em quantas fases? 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que ela é não elementar. Google, o que é elementar? É quando ela ocorre em uma única etapa. Não é? Aqui ela teve cada linha uma etapa. Aí ele diz, veja, como é que eu sei? Ele quer saber x, ó. Essa questão foi boa. Ele quer saber x. Eu tenho que achar a velocidade da reação. Lembra o que eu falei naquela parte da teoria? Vê. Aqui está constante.
Se nesse instante está constante, eu não estou mexendo em NO. É como se ele não estivesse existindo para mim, eu não estou mexendo nele. Nesse instante, o cloro dobrou. Pessoal, veja, eu tenho somente dois reagentes, um está constante, o outro está variando. Então, tudo que acontecer na velocidade acontece por culpa do que está variando. E quem é que está variando? O cloro. Então, o cloro também o quê? Também dobrou. Então, já sei que a relação é como velocidade é proporcional ao cloro elevado à primeira. Se ele dobrar, o outro também dobra. E aí, ficou uma baba a questão, uma baba. Porque, olha para cá, vê. O que foi que eu acabei de falar? A velocidade depende proporcionalmente do cloro. Então, aqui, ó. Aqui está o que de novo? Constante. O que é que aconteceu aqui? Dobrou. Então, o que é que vai ter que acontecer aqui também? Dobrar, porque o que acontece com o cloro acontece com a velocidade. A gente acabou de ver. Então, se era 20, x passa a ser quanto? 40 vezes 10 a menos 3. E a questão está resolvida. Então, pessoal, questão de tabela é fundamental. Lembre, quando tiver uma tabela, você deixa um constante e vai vendo a variação do outro. Guga, e se todo mundo variar? Se todo mundo variar, pessoal, aí a bronca é enorme. Olha, outra maneira de calcular, lembra? Como se fosse um cálculo estequiométrico. Considere a equação abaixo. 2 mols de N2O5 produzindo 4 mols de NO2 e O2. Está balanceada, né? Porque aqui tem 4 nitrogênios, aqui também tem 4, aqui tem 10 oxigênios, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Admita que a formação de O2 tem uma velocidade média de 0,05. O2 tem uma velocidade média de quanto? 0,05 mol por litro, que é molar a cada segundo. Ele quer saber a massa de NO2 em 1 minuto. Veja, qual é a relação entre O2 e NO2? Exatamente. Enquanto eu tenho 4 mols de NO2, eu tenho 1 mol de quem? De O2. Só que ele está me dizendo que a velocidade dele é de quanto? 0,05 mol por segundo. E a pergunta dele é 1 minuto. Então, 1 minuto tem quantos segundos? Muito bem, 60. Então, aqui, ó, mol por segundo. Aí eu vou multiplicar por 60. Porque quando eu pegar e multiplicar por 60, eu vou achar isso aqui em 3 molar, né, por segundo. Então, se 1 tá para 1, aqui, ó, 3 está para x, né? Desculpa, se 4 está para 1, 3 está para x. Vê bem, tu não entendeu não, né? Então, deixa eu apagar. Vamos fazer de novo, vê. 4 está para 1. Aí aqui é quanto? Aqui é 0,05, olha, mol por litro por segundo. Então, a resposta aqui, ó, mol morre com mol, a resposta aqui vai ser quanto? 4 vezes 0,05, que é quanto, pessoal? 4 vezes 0,05 é quanto? 0,2. Só que é 0,2 mol em 1 segundo. E na questão ele pede em 1 minuto, que é 60. Então dá quanto isso aqui? Dá 12 mols. Mas ele não quer em mol, ele quer a massa. Aí lembre-se que é dado na questão que NO2 é 14 com 32, 46 gramas. Então, 12 vezes 46 gramas, 552 gramas. É isso que foi produzido. Vê que coisa legal, né? Então, é um cálculo estequiométrico, onde ele usou aí a desculpa da cinética química para fazer um cálculo. Ou seja, raciocínio puro, a questão. Raciocínio puro, né? Uma questão de raciocínio, o que é bastante legal para a gente. Não é verdade, meu povo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma questão para você adorar. Vamos embora. Helena diz, adorar o quê?
Está começando a adorar. Daqui a pouco ela vai virar uma química. Vê. Olha para cá. O nitrogênio do ar não é assimilável, mas por uma simbiótica entre os legumes e certas bactérias que existem nos nódulos das raízes, ele é fixado no solo. Aí está falando do ciclo de nitrogênio. Mas vê bem, o que interessa para a gente é isso. Ó. Ele deu a equaçãozinha, a tabela, e ele quer que você diga tudo dessa tabela. Então, primeiro, se ele deu a tabela, Google ele deu uma equação, não interessa, ele nem deu nesse caso. Mas quando ele dá a tabela, você despreza a equação. Você só usa a equação se a reação for elementar. Mas como é que eu sei que a reação é elementar? Quando só tem uma linha. E aqui tem quantas linhas? 1, 2, 3. Então não é elementar. Ela tem 3 etapas. Aí veja, aqui ó, vou achar nitrogênio nesse instante está constante. Vou fazer aquela pergunta de sempre. Se ele está constante, quer dizer que eu não estou usando nitrogênio nesse momento, ele parou. Mas nesse momento, eu tenho hidrogênio que dobrou. Então, se ele dobrou, toda a variação da velocidade depende apenas do hidrogênio. Só que o cara é muito maldoso, porque aqui ó, é 4,2 vezes 10 a menos 5. Entendeu? Ou seja, é 0,42 vezes 10 a menos 4. Ou então, bota aqui, ó, 17 vezes 10 a menos 5 e 34 vezes 10 a menos 5. Todo mundo tem que estar na mesma base, obviamente, né? Então, veja, quando dobra o hidrogênio, a concentração dobrou e a velocidade ficou aumentada de quantas vezes? 34 dividido por 4,2. Ou seja, de aproximadamente 8 vezes. Guga, e 8 vezes é quanto? É 2 ao cubo. Tá? É 2 ao cubo. Então, eu posso dizer que a velocidade é constante. Aí quem? Hidrogênio elevado ao cubo. Muito bem. Agora eu vou para o outro. Quem é o outro? Ó, nesse instante, quem está constante agora é o hidrogênio. Então, nessa etapa, eu não estou mexendo no hidrogênio, estou deixando o que tem, não é? Aí agora, ó, eu aumentei em dobrei o nitrogênio. Quando eu dobro o nitrogênio, a velocidade fica quantas vezes maior? É só você fazer o quê? 17 dividido por 4,2, que ficou 4 vezes maior. 4 é quanto? 4 é 2 ao quadrado. Então, quando eu dobro, o outro eleva ao quadrado. Se um dobra e outro quadriplica, a relação é quadrada. Então, aqui, ó, nitrogênio ao quadrado. Qual é a ordem? Quinta ordem. Guga, se ele pedir para a gente achar a constante, calma, vê. Eu sei que nessa questão a velocidade é n2 ao quadrado, h2 ao cubo. Então, a primeira é verdadeira. 1. A partir de 10 gramas de nitrogênio, obtém-se 17 gramas de nitrogênio. Veja, N2, né, mais H2, dando NH3. Não foi isso que ele falou na questão para a gente? Da produção da amônia, né? Então, aqui, ó, tem 2, aqui tem 3 e aqui tem 1. Aí vê bem que legal, tá? O que é que está acontecendo aqui? Eu sei que a partir disso, ó, ele diz que a partir de 10 gramas de nitrogênio, eu vou obter quanto de amônia? Eu não sei. É X. Mas eu sei que a partir de 28, por que 28? Porque nitrogênio é 14, então é dado, tá? A partir de 28, eu tenho quanto? Eu tenho 2 vezes 17. Então, vamos lá. Quem é X? Ó, 34 vezes 10, que 2 vezes 17 é 34, vezes 10 dividido por 28. Então, pessoal, 34 vezes 10 dá 340, não é? Isso dividido por 28 dá aproximadamente 12. Então, a alternativa está falsinha.
né? Um cálculo estequiométrico direto. Se a velocidade de formação da amônia, se a velocidade de formação da amônia é 3,4 vezes 10 a menos 4, então a velocidade de consumo do nitrogênio é 1,7. A amônia é 2 para 1 na reação. A reação da amônia é 2 para 1. Então, se é 2 para 1, o que é que eu posso deduzir com você? Se um tem 3,4, o outro tem 1,7. Verdadeiro. 2 para 1, 2 para 1. E por último, não. A reação de formação da amônia é de segunda ordem. Veja, a reação de formação da amônia não é de segunda ordem, né? Ela é de quinta ordem pela tabela que ele deu. Ó. Quinta ordem, falso. E 4, a expressão da constante de equilíbrio é... Quem é a constante de equilíbrio, pessoal? Produto sobre reagente, né? Todo mundo elevado aos seus coeficientes. Então, seria NH3 ao quadrado dividido por N2 vezes H2 ao cubo, que é essa reação, que é a etapa que a gente determinou. Então, verdadeiro estaria a questão. Questão bem trabalhosazinha, né, pessoal? Enormemente trabalhosa. Vocês gostaram dela? Eu gostei, mas não gostei não, né? Mas foi legal. Certinho? Vamos para mais uma? Não, Guga, a gente não quer mais não. Quer sim. Vamos só mais uma. Vamos lá. Ó, quais os itens seguintes associados aumentam a velocidade da reação entre o ferro metálico e o quê? E o ácido clorídrico. Pessoal, ferro em lâmina inteira ou dividido? Dividido, porque dividido ele tem o quê? Maior superfície de contato. E ácido A6 molar ou A1? A6, porque 6 ele tem maior concentração. Quando eu aumento a concentração, eu aumento a velocidade, né? Desde que ele não seja sólido ou líquido. E quando eu aumento a quebra, né? Quando eu aumento a superfície de contato, também aumenta a velocidade. Então, resposta 2 e 3. Então, depois daquela, essa foi bem mais tranquila, né? Eita, pessoal, estamos chegando aí, né? Vamos embora. Um beijo, viu? Você me segue aí no canal, dá uma força. Beijo.